que ficam na sede do CRES, que nós temos um valor hoje de R$ 9.5.734,22. Isso daí a gente só pode mexer quando faz licitação ou quando a gente consegue, se for um caso extraordinário, para compra de imóveis ou móveis, esse recurso só pode ser usado para patrimônio. Patrimônio não pode cair, ele só pode crescer. Se ele cai, nós temos que fazer 1000 justificativas, porque o Tribunal de Contas da União não admite que você, por exemplo, dilapide o patrimônio de uma autarquia. Então, você tem que manter o patrimônio, então esse cuidado a gente tem que ter, e você pode ampliá-lo. E, se você tiver que diminuí-lo, você precisa fazer uma justificativa de qual é o motivo da diminuição desse patrimônio, né? O nosso patrimônio nem é muito se você comparar ao patrimônio aí de outras autarquias ou outras instituições congêneres ao CRES, ok? E aqui, o recibo de prestação de contas anual, que acompanha o relatório anual que vai para o Tribunal de Contas da União. Ele encerra o ano fiscal, né? Ele tem uma data de encerramento ali. A gente apresentou esse documento dia 29 de maio de 2017. Ele encerra o exercício de 2016 e acompanha esse documento, esse protocolo de entrega, todo o nosso relatório, que foi feito aí, aqui cabe um agradecimento especial, né, para as seccionais que mandaram os relatórios de atividades, né, a todos os funcionários do CRES que trabalharam na organização, na edição e toda a manipulação desse documento, né, em especial o pessoal lá da tesouraria, o pessoal do setor de pagamentos, o pessoal da contabilidade, e também os diretores responsáveis aí pela tesouraria do CRES e pela direção, que possibilitaram que tudo corresse bem em 2016. Então, a gente espera agora que o Tribunal de Contas aprove isso para a gente publicizar o relatório no site da transparência do CRES São Paulo. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Pessoal, então, não tendo dúvidas, eu gostaria de chamar o Guilherme e a Ana Leia para que eles apresentem agora as propostas do grupo para debate e aprovação na plenária, ok? Abraço para todo mundo, obrigado. Boa tarde a todas e todos. Bom, a gente vai começar, então, né, pela aprovação aí dos eixos, das propostas que foram discutidas nos eixos. Eu vou pedir para que os relatores de cada eixo venham à frente, né, para estar apresentando. E aí a metodologia usada vai ser assim: a gente vai apresentar proposta por proposta. A pessoa que tiver um destaque naquela proposta, então fez a leitura, tem um destaque naquela proposta, levanta o crachá, o Guilherme vai anotar o nome, mas a gente só vai voltar para a discussão dos destaques depois da leitura de todas as propostas. De cada eixo. De cada eixo. Deu para entender? Então, a gente vai fazer a leitura, proposta por proposta. Tem um destaque nessa proposta? Levanta o crachá, Guilherme anota o nome, depois a gente volta para a discussão. Oi? Não entendi. Não, o direito de voz todo mundo tem. Isso, o direito de voz todos têm. Direito a voto, só quem está com o crachá pardo, tá? Que chegou até as 2h. Então, eu vou chamar o primeiro eixo, que é o administrativo financeiro. Os relatores desse eixo, por favor. Kelly, quem que é o relator desse eixo? É que em cada eixo elegeu, entendeu? Os seus relatores. Não, é a Kelly, mas a Ana. Tá vindo já. É a ordem. Começa para voltar o pagode, não. Ana Cleia.
Isso, você vai lendo a proposta como ela está. E aí, quem tiver destaque na proposta original, levanta o crachá, a gente vai ver. Depois a gente volta nas alterações, faz a leitura e o destaque. A não ser que alterada tenha sido mantida. O que foi alterado. Só que foi alterado. Isso. Então, tá. A primeira proposta pensou em... Tá. Na primeira proposta da prioridade, nós pensamos em, na verdade, fazer a manutenção do texto, né? Então, eu vou ler só a manutenção do texto, né? Só alteração. Então, estudo para a elaboração de resolução que contemple a correlação pelo índice INPC e do IBGE nas condições já estabelecidas para patamares mínimos e máximos para a unidade de defesa física e jurídica, taxas e emolumentos e condições para desconto. Então, na verdade, foi feito só um resumo mesmo. E o responsável é o Cefes. Só um minutinho, Ana. Alguém tem destaque? Não? Ok. Pode passar. Segundo, foi suprimido, na verdade, né, porque já foi todo suprimido isso. Não precisa ler, não. Suprimido. Aqui na sexta. Então, na sexta, na verdade, foi feita só manutenção no texto no que cabia ao período. Então, realizar o recadastramento obrigatório dos profissionais até julho de 2018, com pesquisa simultânea e facultativa sobre o perfil profissional e realidade do exercício profissional no país. Responsável, CREA-CEFES. Destaque? Alguém tem destaque? O sétimo. Dar continuidade aos estudos do GT Nacional com representação do Cefes e do CRES por região, para estabelecer tabela de temporalidade, classificação de documentos, termos de listagem, eliminação de documentos. Eliminação de documentos e procedimento. Aqui já é outro. Aqui já é outro? Aqui não dá para ver. É porque não me deram. Gente, desculpa. Eu só queria saber. Vamos lá, 7. Desculpa, gente, novamente. Dar continuidade aos estudos do GT Nacional com representação do Cefes e do CRES por região, para estabelecer 2 pontos. Tabela de temporalidade, classificação de documentos, termo de listagem de eliminação de documentos, termo de eliminação de documentos e procedimento para digitalização de documentos para registro profissional, bem como edital de ciência de eliminação de documentos, conforme disposto na resolução do Cefes 6.048 de 2013, bem como realizar estudo do decreto 8539/2015, que prevê o sistema eletrônico de informação. Só foi acrescentado esse item. Essa daqui agora é qual? A 10. Dar continuidade ao...
Desculpa, vou só não ter... Dar continuidade ao GT nacional com vista à padronização de base de dados referente ao cadastramento de pessoa jurídica de cada CRES por região, com a apresentação de resultados no primeiro semestre de 2018. O responsável é... É o Cefes. É que é ruim. 11. Criar comissões internas com os representantes de conselheiros e conselheiras e trabalhadoras para até, na verdade, o prazo até o encontro da Nacional de 2018. Primeiro, elaborar e implementar sua política de gestão do trabalho considerando as diretrizes já aprovadas. Segundo, elaborar ou adequar e implementar o plano de cargos e carreiras e remuneração. Instituir a avaliação de desempenho. É o CRES responsável. A proposta 13. Acompanhar a elaboração dos relatórios de gestão conjunto Cefes-CRES, estabelecendo diretrizes comuns, a participação e avaliação da devolutiva do Tribunal de Contas da União, do TCU, com ênfase nos parâmetros para a construção do planejamento, relatório de gestão e indicadores de avaliação e desempenho, responsável Cefes. 14. Ampliar as iniciativas de transparência do conjunto Cefes e CRES, à categoria e aos trabalhadores do conjunto, qualificando-as de forma a permitir que o conteúdo e as justificativas políticas destas iniciativas também sejam socializados. Conjunto Cefes-CRES. Alguém tem destaque, gente? Vocês vão falando, tá? 17. Realizar processo licitatório para aquisição de sistema, módulos administrativos, contábeis, patrimônio, processos para o conjunto Cefes-CRES, responsável Cefes. O microfone. Não, era só isso. Não, era só para ver se era manutenção, se era o quê. Essas são manutenção com alteração. Tá. Deu para entender, gente? Então, o que eu fui lendo foi só os que foi alterado, que foi suprimida ali, ó, tá vendo? A número 1, tá? Já foi superado aí, suprimido. Não está lendo, eu não estou lendo. Vamos lá para o próximo? Bom, eu sou Larissa, eu também fiz parte do eixo, da discussão do eixo. Eu vou apresentar, então, essa parte de recomendações que veio pelo Cefes. São algumas questões que a gente tinha levantado ao longo da última gestão, vieram, por vezes, pela categoria, própria problematização dos processos que a gente estava vivenciando mesmo, e a gente trouxe a primeira, por exemplo, incluir no campo obrigatório do recadastramento o local do trabalho e respectivo endereço da assistente social. Isso já foi objeto de ação, inclusive, por parte da equipe que estava cuidando da questão do recadastramento, por isso a gente aí sugere a supressão. 2. Retomar e aprofundar o debate sobre as funções das seccionais. Já é também uma demanda bem conhecida nossa, e a gente trouxe ela, entendeu que, de fato, seguiria como uma nova proposta, e aí trazendo como uma sugestão de texto, debater e definir as funções administrativas das seccionais a partir das legislações vigentes.
No 3, aprofundar estudos jurídicos sobre a localização do nome social e do nome civil no documento de identidade profissional, mais conhecido para a gente pelo novo DIP. Isso, no próprio Encontro Nacional, também já foi objeto de atenção. Inclusive, posteriormente, foi levantado o estudo das questões jurídicas, porque tem debates, tem rebatimentos jurídicos mesmo, foi até São Paulo que levou essa problematização também, e a gente já teve a garantia do nome social no DIP. Tá? Então, por isso, a gente coloca como supressão também. 4, retomar o debate sobre a possibilidade do voto online e sobre a alteração de data da posse das gestões do conjunto Cefes-Cres para janeiro. Essa é uma questão bem polêmica também no conjunto como um todo. O CRES São Paulo, por vezes, não só o CRES São Paulo, mas a gente tem levado aí essas discussões nos últimos encontros. Em 2013, não passou por pouco também essa proposta, mas até pelo cenário que a gente tem hoje, toda essa experiência que a gente vai ganhando ao longo do processo, a gente trouxe aqui como proposta para que a gente traga essa... Aí eu já vou ler o texto da proposta. Tá? Ampla revisão do Código Eleitoral do Conjunto Cefes-Cres, com participação da representação de conselheiros e membros das últimas comissões regionais eleitorais por região, incorporando a modalidade de voto online e promovendo o debate crítico sobre o quórum mínimo. A gente achou importante garantir a representação dos conselheiros e também dos membros... Sobe um pouquinho para mim, Larissa, por favor. E também dos membros das últimas comissões regionais eleitorais, porque são estes, inclusive, que vivenciaram todo esse processo, receberam, por vezes, as dúvidas, identificaram algumas coisas. Nessa última eleição, a Comissão Regional Eleitoral já deixou alguns indicativos e a gente trouxe para cá também. E, nesse sentido, a gente traz uma segunda proposta ainda dentro dessa discussão, como a alteração da data de posse das gestões do conjunto Cefes-Cres para janeiro, acompanhando o calendário fiscal, que é um pouco da dificuldade que a gente tem para organizar uma gestão que assume agora, como nova gestão já é... Bom, acho que já deu, já é assim, assume já com tudo planejado, então a gente tem a sugestão para janeiro, acompanhando o calendário fiscal. Novas propostas. Criar GT nacional com participação dos conselheiros e funcionários dos CRES por região e o Cefes para a revisão do processo de registro, pessoa física e jurídica, no âmbito dos CRES, considerando a necessidade de unidade de fluxos e procedimentos, bem como as realidades objetivas de cada CRES. Outra nova proposta, acompanhar em articulação com os demais conselhos de categoria os debates acerca do regime jurídico único e sobre medidas restritivas e reguladoras, com vistas a garantir o debate e a defesa da autonomia e independência dos conselhos da profissão. Com isso, a gente finaliza, então, as novas propostas do eixo administrativo financeiro. Tá? Alguém tem alguma questão? Bom, a votação vai ser por bloco, por eixo, tá? Então, esse eixo não teve nenhum destaque. Todo mundo aprova a aprovação do eixo administrativo financeiro? Levantem os crachás. Sim, aprovado, então, o eixo administrativo financeiro. Ai, desculpa. Votos contrários? Abstenções? Uma abstenção. Por contraste, então, foi aprovado o eixo administrativo financeiro. Agora, o eixo de comunicação e formação profissional, que ficou junto, né? Não sei como que vocês organizaram a relatoria. É uma pessoa só para os dois? Duas? Ricardo, de comunicação. Se você quiser pegar aquele microfone, eu acho que... Pode ser sem microfone? Não. Tem lugar então aqui ou pode só falar? Pode. Ah,
gravando, só... O eixo de comunicação, a gente fez alteração de texto no primeiro, que é prioridade, então a alteração de texto. Aprovar o tema para a comemoração do Dia do ou da Assistente Social em 2018. A luta das e dos assistentes sociais é a luta de classes. Somos todos e todas trabalhadores e trabalhadoras. É isso. É que tem um pedaço em cima. Realizar, a gente propôs essa segunda manutenção, realizar no primeiro ano de cada gestão capacitação da comissão de comunicação, conselheiros e demais comissões para a implementação da Política Nacional de Comunicação. A gente entendeu que isso precisa ser mantido. A 7 ali. Dar continuidade à implementação da terceira versão da Política Nacional de Comunicação do Conjunto, Cefes-CRES, que a redação foi alterada em 2015, né, no debate de comunicação que o Conjunto fez. Manutenção. 15. Supressão desse texto, porque já foi uma campanha que a gente já realizou, já demos conta. Aí tem agora recomendações aqui. Não, tinha recomendação. Desculpa, novas propostas. Recomendação não tem. Close errado. Agora vamos no close certo. Novas propostas. É que eu estou achando que é tela de touch. Tinha uma criança brincando, hoje eu me empolguei. Novas propostas. Atualizar e reeditar as campanhas. Depois que o rico come, é o que sobra para você. É aquela campanha do bolo tradicional, né? A gente retomou esse contexto histórico aí para pensar ela agora, nessa atual conjuntura. E serviço social mudando o rumo da história. Reagir contra o racismo é lutar por direitos, né? Então, a gente sabe que tem várias campanhas, a gente até olhou aquele livro, né, babadeiro, que tem com todas as campanhas, demos uma olhada para lá e pensamos, essas, nesse momento, podem ser prioridades para a gente dialogar com o conjunto, né? É só sugestão. E responsável Cefes. E aí aqui o quê? Tá, então só responsável Cefes. Não tem ainda. Quer dizer o ano, indicar o ano. Repensar as estratégias de comunicação com a utilização de outros recursos audiovisuais, né? Além de audiovisuais, outros, né? A gente falou de poemas, enfim, outros recursos que alcançassem a classe. Cefes e CRES, né? Os dois poderem pensar sobre. São os responsáveis. Aí, ali, o terceiro, elaborar campanha para o fortalecimento e defesa da formação presencial. Responsabilidade do Cefes. Realizar no triênio de 2017 a 2020 um encontro nacional de comunicação no conjunto Cefes-CRES, né? O conjunto vem aí já no seu processo histórico fazendo essas discussões e a gente entendeu, até pela discussão do próprio grupo, que nós temos pouca apropriação ainda desse debate da política. Então, a gente entende que no triênio, né, pode estar direcionado esse encontro para nos fortalecer mais uma vez e estar muito mais próximo dos movimentos de comunicação, né, ou do fórum do FNDC, como o Cefes vem já acompanhando, né? A gente entende que isso seria a prioridade aí, das novas propostas, né? Elaborar uma campanha para o debate sobre o feminicídio e a questão trans. Aqui não é um debate ou outro. É que assim, a gente está entendendo que a gente é uma categoria majoritariamente de mulheres, babadeiras, né? E que a gente precisa fazer essa discussão, porque travesti e trans morrendo também são mulheres. Então, esse feminicídio também as cobrem, né? Então, a gente precisa, dentro da categoria, falar de violência, e principalmente violência contra nossas camaradas. Então, a gente elencou assim, só para não parecer que é duas coisas. É uma coisa só, unificada, porque quando a gente fala do debate sobre mulheres, é sempre uma delicadeza pensar... Nem sei se essa é a melhor palavra, mas, enfim, pensar a questão das trans como mulheres, né? Elas também estão nesse lugar. Acho que a gente reconhece isso, a gente só quis alertar, por isso a gente fez desse jeito, responsabilidade do Cefes. Tá? Então, foi isso que a gente conseguiu acumular aí no debate, tá bom? Apresentado.
Vamos, então, para a votação do eixo de comunicação. Também não teve destaques. Quem vota favorável à aprovação... Quer acrescentar no eixo de comunicação ou de fiscalização? Não entendi. Não, não. Saiu no eixo, lá vai... Abre orientação e fiscalização. Agora não. Então vamos lá. Agora é a aprovação do... Esclarecimento só, caso apareça um debate de proposta nova aqui, a pessoa que foi de outras comissões, de outros eixos aqui de discussão, ela pode fazer uma proposta nova no plenário, né? Isso pode ocorrer. Não é só porque o pessoal estava com dúvida ali, eu acho que é só para, caso alguém tenha essa dúvida a mais, no plenário pode ter proposta, alteração, tudo que for não for de acordo, mesmo que você tenha feito parte de outro eixo, você pode colocar do outro eixo aqui, né? As companheiras estavam com dúvida, acho legal esclarecer. Não, só esclarecendo também que no eixo de orientação e fiscalização, uma das ações de lá é a sugestão de trazer para cá, para o eixo da comunicação. Então, a dúvida é se vai ser agora ou depois. Não, vai ser depois. Só explicando, então, as propostas que foram aprovadas lá no eixo que vocês estavam discutindo. Foi aprovada uma proposta que não era daquele eixo, é de outro eixo. No momento em que vocês forem apresentar o do eixo de vocês, a gente vota e depois remete para esse eixo. Tá? Então, vamos lá. Aprovação do eixo de comunicação. Quem é favorável, levante os crachás. Obrigada. Quem não é favorável? E abstenções? Tá, aprovado, então. Agora, o eixo de formação, que estava junto lá. Camila está vindo aqui já. Pessoal, boa tarde, todas e todos. Estava no eixo de formação, vou fazer a relatoria, mas antes disso, acho que é importante esclarecer, se alguém puder ajudar a esclarecer isso, que o que nós vamos discutir aqui já é, de fato, de competência do conjunto. E aí teve essa mudança que antes o eixo de formação sempre foi muito grande, porque ele incluía várias demandas que são do plano de lutas. E aí tem uma proposta que nós vamos discutir aqui, que é a criação de um fórum, e a partir dela já foi feita essa triagem, vamos dizer assim, para chegarmos nesse quadro que a gente tem hoje. Ficou claro a ideia? Tá. Então, a primeira prioridade, dar continuidade e fortalecer o GT de trabalho e formação profissional, constituído pelo Cefes, por até 2 CRES por região, pelas direções nacionais da ABEPS e pela Enesso, e aprimorar o monitoramento da execução do plano de lutas em nível regional e nacional. Nós discutimos e pensamos a supressão do texto. A gente fez uma nova proposta, na verdade, que contempla isso. Já lê a nova proposta? Pode ser? A gente pode ler a nova proposta que substitui? Não? Mas aí tem uma nova que está embaixo, onde estavam novas propostas. Eu vou ler tudo na sequência e depois a gente volta nessa discussão da nova proposta. Então, isso, supressão do texto.
Outra ação, que é a fiscalização do exercício profissional na formação. Prioridade, dar continuidade ao processo de sistematização dos dados da fiscalização que se relacionam com os cursos de graduação à distância e presencial em serviço social, com destaque para o efetivo cumprimento da lei que regulamenta a profissão, Resolução 8.662 de 93 e a Resolução CFES 533 de 2008, e implementação das diretrizes curriculares para subsidiar ações políticas e jurídicas e debater nas nossas atividades. Isso, a manutenção do texto. Acompanhamento, divulgação e debate sobre as resoluções do CEFES que regulamentam a supervisão de estágio e sobre a PNE da ABEPS. Manter a realização de debates sobre as resoluções 533 de 2008, 582 de 2010, 568 de 2010, que regulamentam a supervisão direta de estágio e a política nacional de estágio da ABEPS. Manutenção do texto. No eixo ações de estudos e pesquisas. A ação. Ações de educação permanente. Prioridade, implementação da Política Nacional de Educação Permanente do conjunto CEFES-CRES. Optamos pela manutenção do texto. E o responsável seria o CRES. Discutir criticamente a residência multiprofissional em saúde, assim como residência técnica em outras áreas, construindo posicionamento. Em qual? Na residência? Nós propusemos nessa uma alteração do texto, né? Que seria discutir criticamente a residência multiprofissional em saúde e outras políticas públicas, assim como a residência técnica e o aprimoramento em serviço social, construindo posicionamento. Incluímos, então, a discussão do aprimoramento também. Não ler todas as coisas? Não, ler a ação e ler o texto que ficou, o texto final. Tá bom. No eixo ações de articulação com entidades, movimentos sociais e conselhos. Estímulo à abertura de curso de serviço social presencial nas instituições de ensino superior públicas. Propusemos uma alteração do texto que seria contribuir com a ABEPS e ENESO nas ações para estimular a abertura de novos cursos de serviço social nas universidades públicas. A ação, articulação entre os CRES, UFAS e ABEPS. Propusemos também uma alteração que seria estimular em conjunto com a ABEPS e ENESO a realização dos fóruns estaduais e nacional de supervisão de estágio. Articulação com movimentos sociais e conselhos profissionais. Fizemos a manutenção dos dois textos, né, que seria manter a articulação com a direção do ANDES, no sentido de fortalecer a luta em defesa da educação pública, gratuita, laica, presencial e de qualidade. E o outro é estabelecer a articulação com movimentos sociais, sindicatos, conselhos e outros sujeitos coletivos que se apresentam na luta em defesa da educação pública, gratuita, laica, presencial e de qualidade. Aí uma outra ação seriam eventos. A gente propôs uma alteração do texto, que ficaria para realizar eventos voltados para o debate da precarização do ensino de graduação em serviço social em consonância com o Fórum Paritário do Plano de Lutas. A ação, divulgação de posicionamento das entidades sobre a graduação presencial. Propusemos uma alteração do texto dessa prioridade, que seria assumir o posicionamento contrário à oferta e aproveitamento de cursos de extensão como graduação em serviço social. Ações junto ao MEC. Também propusemos uma alteração desse texto, seria incorporar no debate junto ao Fórum Paritário do Plano de Lutas das entidades a questão da avaliação pelo MEC dos cursos de serviço social, tendo como referência o debate acumulado pela ABEPS, ENESO e outros espaços da categoria. A
ação é ação judicial. Propusemos uma alteração do texto, que é realizar denúncia junto ao MEC quando detectadas irregularidades na abertura, reconhecimento e avaliação dos cursos de serviço social. Fortalecer a fiscalização do exercício profissional na formação por meio de mecanismos jurídicos adequados às situações que se apresentam no cotidiano. Seria remeter ao eixo o eixo 1, isso, de fiscalização. Com a alteração do texto, ficaria fortalecer a fiscalização do exercício profissional na formação e a gente retira essa última parte. Ficou claro? Aqui nas recomendações a gente discutiu e acho que está contemplado mais nas novas propostas já. Então, vai suprimir? Manutenção. Então, pode ler a manutenção. Tá. Rediscutir a natureza do GT Trabalho e Formação Profissional em conjunto com as entidades que o compõem, Cefes, CRES, ABEPS e ENESO, reformulando-se uma proposta a ser avaliada no próximo Encontro Nacional 2017. Avaliar a forma de inserção das ações e atividades do plano de lutas no eixo da formação, de modo a dar visibilidade ao que foi realizado no âmbito do conjunto, facilitando a discussão nos encontros descentralizados e nacional na próxima gestão. Avaliar a implementação da Política Nacional de Educação Permanente do conjunto Cefes-CRES, atentando para a direção teórico-política sobre a qual foi elaborada. E aí as novas propostas, a primeira que eu me referi, seria criar um fórum para discutir o plano de luta das entidades do serviço social no eixo formação profissional, organizado de forma paritária e com sua realização em âmbito nacional e regional. Fez sentido, gente, com a contextualização? Então, a gente tinha um GT e aí a ideia era, já foi tirado do Encontro Nacional, suprimir esse GT e a proposta é criar esse fórum, que ele seja paritário e ele se articule tanto em âmbito nacional quanto nas regionais para a discussão do plano de lutas e também como espaço de deliberação das propostas do plano de lutas. Elaborar campanha para o fortalecimento e defesa da formação profissional presencial. Elaborar campanha de defesa do trabalho docente. Tivemos um destaque, por favor. Só o seu. 1 minuto. Rapidinho, tenho total acordo com o fórum, né? A única questão é de forma, porque, por exemplo, na primeira recomendação lá em cima, fala do GT. Aí o grupo... Pode subir um pouquinho, Larissa, por favor? Primeira recomendação, rediscutir a natureza do GT. Eu estou entendendo que a proposta do fórum é em substituição do GT. Então, minha pergunta é o seguinte, seria uma nova proposta ou seria uma redação para essa primeira recomendação? Porque, a princípio, eu tive a ideia de que seria uma alteração de texto para essa primeira recomendação, no sentido de que a gente está propondo que o fórum substitua o GT. Entendeu? Porque senão vão ficar o GT e o fórum como proposta. Entendeu? É só uma pergunta para o grupo. Ali está manutenção, tá vendo? Que ela aparece de novo como recomendação. É só uma pergunta, se o grupo puder esclarecer. Entendeu o que eu quis dizer? A proposta seria que a primeira proposta viesse como alteração de texto da primeira recomendação. Eu acho que está correta a observação da Kelly. No fim das contas, a gente já estava um pouco cansado na discussão das recomendações, mas vocês vão observar que a gente suprimiu a primeira questão que falava do GT, então era suprimir aquela, criar uma nova proposta, que é o fórum. Então, realmente, aqui tem que suprimir essa recomendação. Acho que é isso, né? Antes de continuar, eu queria só registrar a presença da professora Tânia Diniz, primeira secretária do Cefes. Só registrar a presença. E também da professora Luciana, vice-presidente da ABEPS. Então, todo mundo concorda com o destaque, com as alterações feitas aqui? Agora, vamos para a aprovação
do eixo de formação profissional. Quem concorda com as mudanças, levante o crachá. Ok. Quem discorda? Abstenções? Então, por contraste, foi aprovado. Agora, vamos para o eixo de orientação e fiscalização profissional. Bom, nesse eixo de orientação e fiscalização profissional, nós discutimos bastante as prioridades e ficou da seguinte forma. Na prioridade 1, votou-se pela manutenção, manter ações de enfrentamento às requisições de emissão de laudos e pareceres por parte de instituições do Poder Judiciário, Defensoria Pública e Ministério Público, as profissionais que não sejam vinculadas a tais instituições. Então, pensou-se que não se superou ainda essa dificuldade, ela deve ser prioridade. Na 2, também votou-se a manutenção, amadurecer posicionamento do conjunto sobre a atuação de assistentes sociais em comissões de avaliação disciplinar, de monitoramento e comissões técnicas de classificação previstas no SINASE e na LEP. Né? Por que dar manutenção a esse texto? Também há muito que se discutir sobre isso também. Né? Na 4, acompanhar a implementação do cadastramento nacional dos campos de estágio e a fiscalização da supervisão direta. Também ficou a manutenção do texto. Na 5, fazer gestões junto à Caixa Econômica Federal em relação às solicitações de inscrição de pessoa jurídica junto aos CRES pelas empresas prestadoras de serviço. Então, foi pensado na supressão desse texto. Na 7ª, aprofundar e socializar a discussão sobre as atribuições do assistente social, contemplando o debate sobre o material técnico sigiloso. Então, houve uma alteração de texto para melhor contemplar aquela necessidade. Então, ficou assim: dar continuidade nas discussões sobre as atribuições do assistente social, contemplando o debate sobre o material técnico sigiloso. Né? Nós comentamos que houve bastante debate sobre isso, né, nas seccionais, nas regionais, porém, é necessário ainda diferenciar, discutir, debater o material técnico, né, do sigilo. O que é o material técnico? Ok. Na 10. 10? Foi feito também na 10 a alteração do texto. Desenvolver ações políticas em relação à atuação do assistente social, em ações de conciliação e mediação de conflitos, proposta pelo Conselho Nacional de Justiça e outros órgãos, conforme o posicionamento do Cefes. Né? Então, já existe um posicionamento, porém, tem que desenvolver as ações políticas aos profissionais da categoria. Também houve alteração na 11 para manter discussões, ações ético-políticas acerca do exercício profissional em comunidades terapêuticas, conforme posicionamento do Cefes. Também tem as instruções, as normativas, porém o debate político tem que ser realizado. Né? E na 12,
votou-se a manutenção do texto, que é aprofundar o debate sobre as atribuições profissionais de cargos genéricos, considerando as atuais requisições de natureza inter, multi e transdisciplinar que envolvam assistentes sociais. Então, ficou a manutenção. As recomendações que vieram, a primeira, realizar em 2018 seminários regionais e o terceiro seminário